faxineira realiza o impossível. A verdade chocante sobre o filho do milionário em casa. No coração de um elegante bairro, o luxo e a opulência escondiam um mistério aterrorizante. Maria, uma faxineira de meia-idade, sempre viu a vida de uma forma simples até aquela manhã fatídica. Enquanto organizava o escritório do milionário, ela ouviu sussurros inusitados vindo do andar de cima. Eram vozes de crianças, mas não havia nenhuma criança na casa. O que poderia ser aquilo? O ambiente estava carregado, e a luz do sol mal penetrava as janelas revestidas de cortinas pesadas. Maria parou, seu coração acelerado. O silêncio foi quebrado por um estrondo, como se algo estivesse sendo derrubado. Com mãos tremendo, ela subiu as escadas, cada passo ecoando como um chamado para o desconhecido. A porta do quarto do jovem herdeiro estava entreaberta, uma fresta que parecia convidá-la a espiar. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem realmente era aquele adolescente que vivia cercado de tanto luxo e ainda assim parecia tão isolado? Certa de que havia algo profundamente errado, Maria decidiu entrar. Ao abrir a porta, tudo estava em desordem, objetos jogados ao chão, e uma sensação de desespero no ar. No canto, uma figura nada típica. Um robô de limpeza não era só um simples aparelho, mas algo que parecia ter vida própria, emitindo sons que faziam referência a um mundo distante. Numa tela, flashes de imagens estranhas e sugestões de uma experiência inacreditável. Como aquele adolescente milionário poderia estar envolvido com tecnologias tão avançadas e ultrapassadas? A curiosidade a consumiu por completo, e ela decidiu que precisava saber a verdade. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sentiu um nó na garganta. E se o milionário estivesse envolvido em algo ilegal? Ou mais chocante, quem poderia ser aquele filho? Assim que decidiu investigar, o robô ativou um modo de segurança, seus olhos brilhando em um tom avermelhado, transformando aquele ambiente calmo em um cenário de tensão e medo. O que ela não sabia era que cada clique e movimento já estavam sendo monitorados, e que deveria ter ficado longe daquele quarto. Mas agora, as perguntas a perseguiam como sombras. O que mais esse jovem escondia? Havia segredos mais sombrios por trás da fachada luxuosa? Um silêncio ensurdecedor dominava o quarto, enquanto o robô continuava sua vigilância. Maria sentia o suor escorrendo pelo rosto. O vermelho intenso nos olhos do robô era como um farol, a advertir que era melhor recuar. Mas a curiosidade a consumia, era uma força irresistível. Com um movimento cauteloso, ela se aproximou da tela, que exibia uma série de imagens fragmentadas. Eram rostos de crianças, rostos que ela reconheceu vagamente das notícias, desaparecimentos e histórias cruelmente trágicas. Um dos rostos, um menino de cabelos castanhos e olhos grandes, fez seu coração disparar. Ele havia sumido meses atrás, e a notícia havia repercutido em todos os lugares. Mas o que isso tinha a ver com o filho do milionário? Maria mal se lembrava do nome dele, mas a sensação de que algo realmente aterrador estava prestes a se revelar ecoava dentro dela. De repente, um som alto cortou o ar. O robô emitiu um ruído alto como um alarme. Maria quase deu um salto. A tela piscou revelando uma mensagem: acesso negado. O que significava aquilo? As palavras foram rápidas, disparadas como uma advertência, e Maria entendeu que estava além de suas capacidades. Ela só queria ter uma ideia do que estava acontecendo. Não tinha a intenção de ultrapassar limites. O movimento na porta a levou a congelar. O bilionário, o pai do jovem herdeiro, estava de volta. Ele a teria encontrado ali. Seu instinto de sobrevivência a fez recuar rapidamente, mas o robô já tinha se posicionado na entrada como um guardião. Ela olhou em volta procurando uma saída. O que ela não podia imaginar era que o milionário estava ali por uma razão bem mais sombria. O homem empurrou a porta com força. O que você está fazendo aqui? Sua voz era baixa, mas carregada de uma ameaça palpável. Maria conhecia aquele tom. Ela podia ver a raiva se acumulando em seus olhos. Sem resposta, ela se virou para o robô, que agora piscava em um tom vermelho ameaçador. No calor do momento, decidiu agir. Com um movimento rápido, ela puxou o cordão desconectado na parte de trás do aparelho, esperando que aquela conexão com a tecnologia a salvasse de um destino incerto. O robô imediatamente se desligou, mas o que aconteceu a seguir era inimaginável.
Uma luz branca inundou o ambiente, e Maria percebeu que uma série de portas ocultas estavam se abrindo na parede. Uma passagem secreta? Cada vez mais aterrorizada, ela sentiu que havia uma escolha a ser feita, enfrentá-lo ou fugir. Mas um grito ecoou perto dela, um lamento que ressoava como uma súplica. Aquela voz não era a de um adulto, era a de uma criança. Ela pressionou a mão contra o coração, sentindo a urgência daquele chamado. Quem estava pedindo socorro? Maria olhou para o milionário, que agora estava em sua frente, e a pergunta escapuliu de seus lábios. O que você fez com elas? O semblante do homem escureceu, e a atmosfera se tornou elétrica. Maria percebeu que a queda do chão sob seus pés havia se tornado uma vertigem, entre a dúvida e a determinação. Mas o que ela não sabia era que cada decisão a levaria a um caminho de revelações que poderia mudar não apenas sua vida, mas de todos os que estavam envolvidos naquela trama sinistra. Enquanto o peso daquela escolha a sufocava, uma sombra apareceu por detrás do homem, uma figura magra e pálida. Maria congelou novamente. O que mais estava escondido naquela casa, e quão longe ela iria para descobrir a verdade? Naquele instante, antes que tudo desmoronasse, o robô começou a ressurgir, e desta vez não apenas como um mero eletrodoméstico, mas como um aviso aterrador de que muito em breve, segredos iriam ser expostos e a verdade poderia ser mais sombria do que ela jamais imaginou. O que realmente estava em jogo? Maria estava paralisada ao encarar a figura magra que emergia das sombras. A luz branca projetada pela passagem secreta iluminou um rosto familiar e atormentado. Era o filho do milionário, o garoto desaparecido. Suas feições eram um reflexo de desespero e dor, a criança que ela havia visto nas notícias na tela. O rosto de Maria paleceu em choque. Ajude-me, ele sussurrou, sua voz era quase um eco distante, mas a urgência em suas palavras era palpável. O coração de Maria acelerou. Se aquilo não fosse uma ilusão, se aquele garoto realmente estivesse ali, o que havia ocorrido? O que o pai tinha feito com ele? O milionário parecia prestes a explodir com a revelação. Você não deveria estar aqui. Ele avançou, mas o robô, agora ressurgido e vibrante em um vermelho intenso, bloqueou o caminho. Saia da frente! Gritou, mas a máquina parecia ter um propósito próprio. A tensão aumentava. A figura do robô, uma combinação de tecnologia avançada e presença ameaçadora, não permitia que Maria recuasse. Ela olhou para o garoto, seus olhos cheios de medo, mas também de esperança. Ele precisava dela, e isso se tornou mais importante do que qualquer coisa. Por que você está aqui? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. O que aconteceu com você? Ele hesitou. Os olhos inchados falavam de um sofrimento sem fim. Estava tudo tranquilo, até que meu pai, sua voz quebrou, ele me levou para cá e de repente a expressão de tristeza em seu rosto se misturou com uma ferocidade inesperada. Ele estava fazendo experimentos com outras crianças, tentando fazer algo que não é dessa terra, Maria. Maria se sentiu tonta. Que experimentos? O que mais estava escondido naquele casarão? A imagem das crianças desaparecidas formou uma nuvem de ansiedade em sua mente. Era um jogo de gato e rato com um jogador muito mais forte e perigoso. Você precisa sair daqui, disse o garoto. Se ele descobrir que você sabe, ele não vai parar até que você não exista mais. A raiva em suas palavras se misturava ao desespero. O milionário, agora a poucos passos dela, esfregava as mãos em nervosismo. Você não deve acreditar nele. Ele está tentando te manipular. Maria não sabia em quem confiar, mas o pedido sincero do garoto a cutucava por dentro. Se ele estava certo, eles não tinham muito tempo. Com a adrenalina disparada, Maria se virou para o robô. A luz vermelha pulsava, e ela decidiu agir. Precisamos sair, gritou, dando um passo em direção à passagem secreta. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, o robô disparou um alerta sonoro, e a porta que havia se aberto atrás dela começou a se fechar. Ela olhou para o milionário, que se preparava para avançar. Você não vai a lugar nenhum. Ele rugiu, sua voz profunda ecoando como um trovão na pequena sala. O garoto olhou para ela e gritou. Maria, a chave está no controle remoto do robô. Os olhos dela se arregalaram. O que isso significava? Como ele sabia? Mas o tempo estava se esgotando. Com um reflexo rápido, Maria lançou-se em direção ao robô, as portas se fechando ao seu redor como se o destino estivesse se aproximando. Estava prestes a pegar o controle remoto quando a luz do robô piscou, e a sala vibrou como se estivesse prestes a explodir. O coração de Maria disparou. Precisava escolher entre pegar a chave da verdade ou enfrentar aquele homem que a cercava. Embora o medo ardesse dentro dela, a coragem começou a brotar. Eu não vou desistir, ela murmurou para si mesma, enquanto a sala girava em torno dela.
Mas o que isso significava? Ela estava pronta para enfrentar o oculto, ou o que encontraria além daquela porta. O momento decisivo estava à frente, e cada batida do seu coração ressoava como um lembrete de que a verdade poderia ser muito mais obscura do que ela tinha imaginado. Ao buscar uma resposta, as sombras no fundo da sala começaram a se agitar, como se o próprio cotidiano estivesse prestes a ser desafiado novamente. O que mais poderia ser revelado? Maria sentiu um frio na barriga enquanto olhava para o robô pulsante à sua frente. O milionário a espreitava, seus olhos brilhando com uma mistura de fúria e desespero. Ela sabia que tinha que fazer uma escolha em questão de segundos. A passagem de saída se fechava lentamente e o tempo estava se esgotando. Um grito silencioso ecoava em sua mente. Ela precisava daquela chave. Lançando-se em direção ao robô, as mãos tremendo de adrenalina, Maria quase tocou o controle remoto. Mas naquele momento o milionário avançou, suas intenções claramente maliciosas. Eu disse para você ficar longe dele. Ele gritou, e a fúria em sua voz era como fogo a queimar o ar entre eles. A luz vermelha sobre o robô começou a piscar mais intensamente, como se estivesse respondendo à tensão crescente na sala. Maria virou-se rapidamente, buscando as palavras certas. Se você ama seu filho, então me ajude a salvá-lo. Ela não sabia se o que dizia era verdade, mas o impulso era forte. Os olhos do milionário brilharam por um instante, mas logo se voltaram para o rosto do garoto. Não há nada que eu possa fazer, e você não sabe o que está envolvido aqui. Sua resposta era quase um rosnado, e a dor em seu olhar mostrava que havia algo mais, algo que o atormentava. Ele está aqui, pai, porque você se perdeu em sua própria ambição. O garoto gritou de volta, o desespero em sua voz ecoando com um poder inesperado. A atmosfera carregada estava prestes a explodir como um balão cheio de ar quente. Maria teve uma ideia. Eu posso ajudá-lo, mas você precisa me dar o controle remoto. Se as crianças estão aqui, ainda há uma chance. A urgência de suas palavras parecia cortar através da confusão. O milionário hesitou, uma batalha interna se desenrolando em seu rosto. Mas antes de qualquer um de vocês poderem reagir, a porta se fechou com um estrondo. Um ruído metálico aumentou no ambiente, e a luz vermelha do robô tornou-se ofuscante. De repente a máquina se posicionou em operação, seus mecanismos fazendo um som de carga. Maria! Ele ativou a segurança. Gritou o garoto, desesperado. O coração de Maria disparou em pânico. Saia do caminho! Ela gritou, mas o robô não se moveu. Era como se estivesse esperando por uma ordem. O milionário estava paralisado, dividido entre salvar seu filho e a ferocidade de seu poder. Os olhos de Maria se voltaram para ele novamente. Faça isso por ele, não por você. Seu clamor rompeu o feitiço. O milionário, com um movimento brusco, arremessou o controle remoto para Maria. Rápido! Faça algo! Ele gritou como se as palavras saíssem de sua alma. Maria pegou o controle, seus dedos palpitaram sobre os botões. Não sabia realmente como aquilo funcionava, mas uma coisa era certa: precisava agir rápido. O robô emitiu um alerta e se preparou para atacar. Desculpe, garoto. Maria murmurou enquanto pressionava um botão sem pensar. As luzes do robô mudaram para um azul suave, e a máquina parou de ameaçar. Um som de desbloqueio ecoou pela sala, e a porta que havia se fechado lentamente se abriu novamente. Com o coração acelerado e a respiração ofegante, Maria olhou para o garoto. Vamos, não temos tempo. Mas enquanto eles corriam para a saída, um grito sinistro ecoou pela casa. Vocês não vão escapar assim tão facilmente. A voz do milionário reverberou nas paredes, uma promessa de desespero e fúria. E o que antes parecia ser uma chance de liberdade, agora soava mais como uma armadilha sombria. O corredor à frente parecia interminável, e cada passo que davam os levava mais para o desconhecido. O que mais estava por vir? O que mais o milionário poderia fazer? Com o coração na garganta, Maria se virou para o garoto, determinada. O que ele escondeu de nós? Precisamos saber. E quando a verdade parecia finalmente ao alcance, uma nova sombra se moveu atrás deles, fazendo o sangue de Maria gelar. O perigo estava longe de ser superado. O corredor se estendia como um pesadelo mal traçado, as paredes frias e revestidas de metal clamando por ar e luz. O eco de seus passos decorria como um relógio em contagem regressiva, apressando-os, impulsionando-os para frente. Maria puxou o garoto pela mão, seus olhos arregalados em busca de uma saída, mas a tensão pairava no ar. Uma sombra ameaçadora se aproximava deles, deslizando como um predador faminto. Eu não vou deixar você escapar. A voz do milionário soou um tanto distante, mas a fúria em suas palavras reverberava pelo corredor. A cada instante, a certeza do que estava em jogo aumentava.
Ele não apenas perseguiu os dois, ele estava disposto a tudo para manter seus segredos guardados. Para onde vamos? O garoto perguntou, sua voz um misto de medo e coragem. Maria sentiu um nó na garganta. Ela queria dizer que tinham um plano, que a saída estava logo ali, mas a verdade era que estavam no território desconhecido, e suas opções eram limitadas. Talvez haja um caminho para o lado esquerdo. Maria respondeu com um impulso de fé. A sala dos controles poderia esconder respostas, mas sua desconfiança era palpável. A ideia de confrontar o milionário novamente a fazia estremecer. Com uma determinação feroz, Maria conduziu o garoto pelo corredor, desviando de luzes piscantes e máquinas que pareciam vigiar cada movimento seu. Ela sentiu seu estômago revirar com a possibilidade de serem pegos. Assim que chegaram ao fim do corredor, um longo túnel se apresentava à frente deles, escuridão pura e envolvente. É aqui que ele guarda tudo, tenho certeza. As respostas que precisamos estão dentro. Maria sussurrou mais para si mesma do que para o menino. E se ele nos pegar? O garoto tremia, mas seu olhar se mantinha fixo no escuro à frente. Eu prometo que não deixarei que isso aconteça. Maria declarou, mas uma ponta de dúvida arranhava suas certezas. Ela se virou, seu instinto lhe dizendo que deviam agir rápido. O som de passos rápidos ecoou atrás deles, cada vez mais próximo. O coração dela disparou. Vá primeiro, gritou Maria. Eu vou segurá-lo. O garoto hesitou. Confia em mim. Só corra. Ela não teve tempo de pensar no que estava fazendo. Maria voltou-se, enfrentando a escuridão que vinha à frente. Com um movimento decidido, Maria correu de volta para onde o milionário estava, sua mente em frenesim. A sombra que antes a assombrava agora a impulsionava a descobrir a verdade. Cada passo que deu reforçou sua determinação. Eu sei que você está com medo, mas não precisamos fazer isso. Ela gritou, tentando fazer com que o milionário parasse. Se você ama seu filho, mostre. Não deixe que a ambição o consuma. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas uma voz interna exigia honestidade. Aparentemente, a fúria queimava dentro dele, mas por um breve instante, a expressão no rosto do milionário ficou hesitante. Um lampejo de dúvida. Uma possibilidade. E então, como um vulcão prestes a entrar em erupção, ele finalmente gritou, você não sabe do que está falando. Não entenda o que realmente está em jogo. Nesse momento, o robô começou a se movimentar novamente, sua luz vermelha mais brilhante do que nunca. Maria sentiu a adrenalina subir enquanto a máquina avançava em sua direção, como se fosse a verdadeira guardiã dos segredos do milionário. Mas o que Maria não sabia era que dentro do robô existia algo mais. Algo que poderia mudar tudo. O que poderia ser tão importante que exigiria uma proteção tão feroz? Ela sentiu o pé escorregar no chão úmido, o eco da ação do robô agora arrastando para uma nova dimensão de perigo. A última coisa que Maria viu antes de fechar os olhos para a escuridão que se aproximava era o garoto. Um centelha de esperança e determinação misturando-se com a incerteza sobre o que viriam a descobrir. Com o olhar fixo adiante, Maria se perguntou, haveria como escapar dessa armadilha mortal? Ou era o começo do fim de tudo que eles conheciam? A escuridão se fechou sobre Maria como um manto pesado. Ela lutou contra a insegurança que a invadia. Mas antes que tudo se tornasse uma borrada de sombras, uma nova onda de adrenalina a empurrou para frente. O robô, com sua luz vermelha pulsante, estava prestes a alcançar seu destino. O que havia dentro dele? Essa pergunta a consumia enquanto a poeira rodopiava em torno dela, criando um ar denso que a fazia querer tossir. Assim que seus olhos ajustaram-se à penumbra, Maria percebeu que estava em uma sala fria e estéril, com mostradores brilhantes e telas repletas de números que dançavam como fantasmas. A sensação estava tão distante daquela cacofonia e caos de momentos atrás. Mas não havia tempo para explorar. Um tilintar metálico tomou conta da sala, e o robô agora parava, criando um espaço de expectativa no ar. O milionário se aproximou lentamente, sua expressão misturando fúria e confusão. O que você fez? Ele gritou, como se buscasse entender como Maria poderia ter ousado entrar ali. Maria tentou manter a voz firme, mas sentia-se como um pássaro com as asas cortadas. Saia do meu caminho. Ela desafiou, sentindo a alma martelar em seu peito. Não posso deixar que você machuque mais ninguém. O milionário hesitou, seus olhos se desviando momentaneamente para a tela que exibia imagens de um jovem garoto, seu filho. Maria parou, chocada. O menino que ela estava tentando proteger estava ali, flutuando no digital, cada movimento documentado como se fosse um experimento. O robô não era apenas uma máquina de segurança. Era um observador, um controlador. Nesse instante, uma revelação estonteante aflorou em sua mente. Você está de algum modo monitorando seu próprio filho?
O que você realmente está fazendo, milionário? Maria ficou entre a indignação e a compaixão. Afinal, o que poderia levar um pai a fazer isso? Você não entende. A voz dele agora era um sussurro, um cruzar de fantasmas entre emoções. É por isso que estou aqui. Eu precisava proteger a verdade. O robô deu um passo em direção a Maria, e ela sentiu seu corpo enrijecer. Uma janela se abriu em uma das telas, revelando um laboratório obscuro, sombras se movendo e gestos apressados. Maria podia sentir a conexão, havia algo ali que misturava esperanças e horrores. Ela respirou profundamente, decidido a confrontar o que estava escondido. Se está tentando proteger seu filho, então deixe-o ir. Dê a ele uma vida normal. Maria gritou, suas palavras ecoando em uma sala que estava prestes a explodir. O milionário parecia prestes a ceder, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, mas havia algo ainda mais profundo, uma camada de desespero que o mantinha amarrado a este ciclo doentio. De repente, um alarme soou, um estrondo ensurdecedor. Luzes vermelhas começavam a piscar, e o robô ativou seus sistemas de defesa. Você deve sair agora. O milionário gritou, cercado pela confusão. Ele parecia dividido entre respirar e lutar. Maria, com o pânico a dominando, percebeu que não havia apenas o robô para enfrentar. Outros passos ecoavam pela sala, um exército de segurança se aproximava. A pressão estava se acumulando. Eu não posso deixar você nesta loucura. Maria gritou, olhando diretamente nos olhos do homem. A conexão estava ali, a verdade havia se revelado, mas a luta ainda não tinha acabado. As portas se openaram brutalmente, e uma luz intensa invadiu o espaço sombrio. Um novo capítulo em sua vida estava prestes a começar, e a escolha dela se colocava em jogo de maneiras que nem ela poderia prever. Precisamos sair daqui. Ela bradou, agarrando a mão do milionário e puxando-o em direção à saída. Então ela parou, hesitando. O que estava fazendo? Estava salvando alguém com quem sempre teve um conflito. Por um momento, uma pergunta flutuou em sua mente. E se no final, o verdadeiro vilão fosse o que estava além das paredes frias e eletrônicas? Antes que pudesse digerir esse pensamento, uma estrondosa explosão retumbou na sala, fazendo tudo tremer. O tempo parecia ter parado. O que viria em seguida? A saída ou um abismo mais profundo? Vamos, agora! Maria gritou novamente, a adrenalina pulsando em suas veias. No fundo, um novo terror começava a se desenvolver. A verdade, ela percebeu, nunca é simples. E assim, na escuridão que se formava à frente, uma nova realidade pairava, aguardando um desfecho improvável. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? O ar estava pesado e vibrava com a tensão crescente. A luz pulsante do robô lançava sombras que se moviam como serpentes, enquanto as luzes vermelhas dos alarmes irradiavam uma sensação de urgência e desespero. Maria puxou o milionário para a porta com uma força que mal conhecia, o coração batendo com tanta força que parecia querer escapar de seu peito. Rápido! Ela gritava, e cada movimento parecia levá-la mais para perto de um destino incerto. O eco de passos se aproximando aumentava a velocidade do seu coração, e a ideia de que eles poderiam ser capturados a qualquer momento a deixava em estado de alerta. Eles corriam em direção a um corredor estreito que levava para o desconhecido. Enquanto corria, Maria tentava compor uma linha de raciocínio. O que ela realmente queria ao salvar o milionário? Ele era seu inimigo, ou talvez um homem atormentado por suas próprias escolhas. A dúvida a assombrava. Por que você está fazendo isso? Ele quase implorou ofegante enquanto olhava para trás. Ela podia sentir a luta interna dele, o peso da culpa e da dor. Era um homem preso em sua própria rede de segredos. Ela não teve tempo de responder. Um grupo de seguranças apareceu na esquina, sua silhueta se destacando na luz estroboscópica. Parem! Gritaram, e Maria teve apenas um segundo para pensar. A adrenalina que a conduzia agora estava prestes a ser testada em um confronto real. Desça por aqui! Maria gritou, puxando o milionário para um quarto ao lado. A porta se fechou com um baque surdo, criando uma barreira temporária entre eles e os perigos que se aproximavam. O interior era um espaço claustrofóbico, com prateleiras repletas de equipamentos técnicos que pareciam mais armas do que ferramentas. Demônio! O milionário exclamou, seu olhar de raiva e medo misturados. Ele estava à beira de um colapso, a carga confessável de suas ações começando a pesar sobre seus ombros. Você não sabe com quem está lidando. Eu sei muito bem. Maria respondeu, seus olhos ardendo com determinação. Por que você está fazendo isso com seu filho? Não posso deixar que esse ciclo continue. Ele merece ser livre.
Ele hesitou, a respiração pesada, e por um breve momento, Maria viu brechas de um homem que não queria estar ali, um pai que por trás de suas escolhas, estava embriagado pelo medo de perder. O que eu fiz para proteger a verdade. Ele disse quase como uma oração. Seus dedos tremiam enquanto se apoiava na mesa, a dúvida pairando no ar como uma neblina. O robô começou a se aproximar novamente, os sistemas de defesa zumbindo, e o ruído fora do quarto intensificou-se com a chegada dos seguranças. Maria sentiu que tinham pouco tempo. O que você está escondendo? Perguntou a voz firme, mas trêmula. Precisava saber. A expressão do milionário se suavizou por um instante, como se estivesse na beira de um abismo, prestes a compartilhar algo profundo. Seu filho, ele está em perigo, muito mais do que você imagina. A verdade. Ela precisa sair, mas você não vai gostar do que vai descobrir. Um golpe estrondoso na porta cortou o ar como um gancho no estômago. As vozes se aproximavam, e o momento de decisão estava cada vez mais próximo. Maria olhou nos olhos do milionário, buscando uma resposta, uma pista para onde ir. Mas o que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. Seria um novo nível de horror ou a chave para salvá-los? Antes que a porta fosse arrombada, Maria sentiu um frio na espinha. O que ela estava prestes a descobrir poderia ser a redenção ou a ruína. Com um gesto abrupto decidiu enfrentar o desconhecido. Afinal, era uma faxineira que estava prestes a desenterrar a verdade, mesmo que essa verdade as levaria para um abismo ainda mais profundo. A verdade. O que você quer dizer com isso? Vamos, fale. Ela exigiu, o nervo ancestral pulsando em sua veia. Um silêncio pesado pairou no ar, e enquanto a porta se estilhaçava, a realidade se tornava ainda mais aterrorizante. O que surgiria desse confronto? E qual verdade obscura os esperava além da porta? O estrondo da porta se quebrando ecoou como um trovão no ambiente, fazendo Maria congelar. A fração de segundo se estendeu, o mundo ao redor dela se tornou uma névoa enquanto ela olhava para o milionário, os olhos dele implorando por compreensão e, ao mesmo tempo, exalando um medo palpável. Maria! Ele gritou, os olhos arregalados, mas ela não podia se dar ao luxo de hesitar. O robô já estava à espreita, suas luzes vermelhas pulsando como um coração maligno. Com um impulso, Maria o empurrou contra a prateleira, fazendo-se esconder atrás de equipamentos tecnológicos, na esperança que o robô não os visse. O primeiro segurança entrou no quarto, seu rosto uma máscara de determinação. Abaixe as mãos. Não temos tempo para brincadeiras. As palavras eram uma ordem fria, carregadas de um poder autoritário. Enquanto Maria se esgueirava, sentiu o perigo ao redor. Cada fibra de seu ser gritava para sair daquela situação. Mas a ideia do que poderia estar acontecendo com o filho dele e com o próprio filho dela a impedia de ceder ao pânico. Lá, Maria disse, apontando para o canto mais escuro do quarto. O milionário seguiu o seu olhar, e seu rosto se transformou em um retrato de desespero. Você precisa correr. E o que eu digo para ele? A voz dele tremia, uma mistura de raiva e desespero. Diga a verdade. Maria respondeu, a urgência distorcendo seu tom. Diga-lhe que ele merece saber, que o ciclo de dor não pode continuar. A expressão dele se contorceu, mas neste momento a porta estourou ainda mais com um impacto violento. O robô se aproximava, seus olhos laser examinando cada canto em busca de alvos. Quando os seguranças começaram a entrar, as luzes se acenderam, cortando a penumbra do quarto. Maria sentiu um magnetismo com o milionário, como se duas almas com destinos traçados já estivessem se entrelaçando no caos. E então, com um grito que atravessou a tensão nua do momento, o milionário bradou, está tudo isso relacionado ao que eu sei. O que eu fiz? Eu não podia deixar que você soubesse. Maria encarou, o coração se acelerando com um novo misto de medo e determinação. Ainda temos tempo. O que você escondeu, afinal? O que exatamente está em jogo? As palavras saíram como um sussurro, mas retumbaram como uma explosão. Ele começou a se abrir, a visão de sua vulnerabilidade aflorando em seus olhos. Ele não é apenas uma vítima. Ele é um projeto, criado para algo terrível. E eu fui parte disso. Um barulho estrondoso cortou o ar, interrompendo sua confissão, e as fechaduras da porta foram arremessadas. A luz vermelha do robô agora iluminava o rosto do milionário, um retrato de angústia e arrependimento. Maria não sabia se deveria continuar ali, enfrentar a revelação ou proteger o filho deles, mas a urgência pulsava em suas veias. Sem pensar duas vezes, ela ergueu a mão, pronta para se opor aos seguranças que invadiam o espaço. Pode me levar, mas não o deixem. Ele precisa da verdade. Ela gritou, enquanto a porta começava a se abrir, ondas de choque de sua própria bravura se espalhando pelo quarto. O milionário deu um passo à frente, determinado a impedi-la.
Maria, você não sabe o que está realmente envolvido aqui. Mas a coisa mais horrenda ainda estava por vir. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma voz familiar interrompeu a cena. Mãe? O chamado ressoou do corredor, e Maria caiu de joelhos, a mente girando com a possibilidade. Era ele, o filho, o garoto que ela achou que estava a salvo. O que aquele reconhecimento significaria? E a que verdade secreta ela teria que enfrentar para proteger quem amava? Com seus olhos arregalados, Maria sentiu que o destino dela e do milionário estava prestes a se cruzar de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. O que viria a seguir? Quais consequências essa revelação traria? A escuridão se aproximava, ansiosa para consumir tudo em seu caminho. O eco da voz dele ainda pairava no ar, como um chamado que Maria não sabia se deveria ignorar ou aceitar. A adrenalina percorria suas veias enquanto ela tentava reunir forças para se levantar do chão. A imagem do garoto em sua mente era um vórtice de esperança e desespero, uma visão dos olhos brilhantes que lembravam os dela. Ela não podia deixar que o que estava prestes a acontecer destruísse tudo o que ainda podia salvar. Os seguranças, armados e implacáveis, agora estavam completamente na sala, movendo-se como máquinas, prontos para capturar tudo que parecesse uma ameaça. O robô piscava, suas luzes vermelhas cortando a escuridão como feridas abertas. Maria tocou o chão frio, suas mãos tremiam, mas a voz do filho a chamava. Mãe? Ele apareceu à porta, o rosto cheio de desconcerto e medo. O tempo parecia esticar enquanto Maria olhava para ele. Não havia palavras suficientes para explicar, e ela sentiu um golpe no peito ao ver a incerteza na expressão infantil do garoto. O milionário, por outro lado, estava paralisado, seu olhar fixo na criança como se visse um reflexo de seus próprios erros. Não, não, não. Fiquem longe dele. A voz de Maria saiu alta e carregada de pânico, seus instintos maternais lhe dizendo que tudo dependia de evitar que uma tragédia se desenrolasse diante dela. Calado. Você! O segurança mais próximo gritou, apontando a arma para Maria. O fogo nas luzes do robô iluminou a cena com uma intensidade crua, e ela percebeu que não havia opção que não fosse lutar. Volte! Agora! O milionário gritou, avançando para o garoto, seu próprio medo transparecendo enquanto tentava protegê-lo. Saia desse lugar! Você não deveria ter vindo! Mas o garoto hesitou, confuso, sem saber a diferença entre o perigo e a proteção. Foi ali, naquele momento, que tudo se desdobrou como um pesadelo. Maria percebeu que o menino estava à beira de descobrir mais do que ele jamais imaginará. Sem incriminar. Não é a hora. Outro segurança resmungou, e Maria podia ver a ameaça em seus olhos. As luzes vermelhas do robô agora estavam fixadas no menino, e ela sabia que qualquer movimento em falso poderia ser a última coisa que eles teriam a chance de evitar. Escuta. Maria disse, a voz saindo como um sussurro. Estamos juntos. Você precisa confiar em mim. O seu pai, ele é um mentiroso. O menino inclinou a cabeça, arregalando os olhos, a dor misturada à descrença em seu pequeno rosto. Os seguranças estavam se aproximando. Ele nunca esteve lá quando eu precisei. O que você está escondendo? O que é, mãe? A batalha de Maria entre a vontade de preservar a inocência do filho e a verdade que precisava ser exposta estava se intensificando a cada segundo. O milionário, no entanto, decidirá arriscar tudo. Com uma explosão de coragem, ele deixou escapar. Ele precisa saber, Maria. É hora de abrir os olhos. O robô emitia um zumbido ameaçador, e a porta parecia estar se fechando ao redor deles, uma prisão virtual que espremia a verdade. Maria olhou para o filho, sua mente gritando para que ele se afastasse, e ao mesmo tempo implorando que ele entendesse. Ele não é apenas uma vítima. Um tiro disparou, a bala cortou o ar, e a cena se transformou em caos. O estalo ecoou como trovão. O destino de todos estava prestes a ser decidido. O que aconteceria agora? O perigoso jogo de revelações e mentiras estava prestes a explodir, e Maria teve certeza de que o mundo nunca mais seria o mesmo após essa noite tenebrosa. O estrondo do tiro reverberou pelos corredores da mansão, como um eco de desespero que cortava o ar pesado. Maria sentiu o sangue congelar em suas veias, seu peito apertava como se fosse explodir. Olhou para o filho, olhos grandes e assustados, um reflexo da angústia que ela também carregava. Aquela não era mais apenas uma busca pela verdade, agora era uma luta pela vida. O milionário, paralisado pela dor de suas escolhas, observava a cena de uma maneira que feria a alma. Você não pode deixá-los fazer isso. Ele precisa saber a verdade. Gritou, a voz quebrada pelo desespero, enquanto os seguranças começavam a avançar, cúmplices da escuridão que ele havia alimentado. Maria sabia o que precisava ser feito. Sem pensar, virou-se para o filho e disse, confia em mim.
Vamos sair juntos. Agora. Puxou-o pela mão, a determinação nadando em sua coragem. Mas, antes que pudessem se mover, o robô disparou sua luz avermelhada, com seus mecanismos clicando numa linguagem que dizia que ele não deixaria ninguém escapar. O que você está escondendo, pai? O garoto exigiu, sua voz um misto de bravura e fragilidade. As palavras cortaram o ar, e o milionário hesitou, o dilema piscando em seus olhos. Ele sabia que aquele momento havia chegado. O que eu fiz foi por você. Essa confissão era um grito sufocado, e as paredes do lugar pareciam se inclinar para escutá-lo. Chega! Abram caminho! Um dos seguranças brandiu a arma, e Maria sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Ela apertou a mão do filho e gritou, não se mexam! Ele tem que ouvir! O silêncio pesado ameaçava estourar em gritos e caos. Era um experimento. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu só queria proteger a verdade. As pessoas precisam saber. A vulnerabilidade do milionário era palpável, e Maria pôde ver no rosto dele a luta entre o amor do pai e o peso de um homem assombrado por suas próprias escolhas. Foi quando um segundo tiro ecoou mais próximo. Um dos seguranças impaciente se preparava para atacar. Maria agarrou o filho e o puxou para trás, seu corpo se colocando entre ele e a ameaça. Fiquem longe dele! Ela gritou com uma bravura que mal sabia que possuía. O robô começou a se mover, como se estivesse se materializando para a ação. Mas naquele instante, a figura do garoto se destacou, seus olhos transbordando de compreensão. Mãe, o que ele quer dizer com isso? A fragilidade de sua pergunta fez o coração de Maria dilacerar. Ele só está confuso. A verdade é que não é só confusão. É pior. O menino a interrompeu, e uma chama de determinação brilhou em seus olhos. Você precisa me dizer tudo. Se o pai está errado, então a verdade precisa ser libertada. Era um pedido desesperado, uma ponte entre mundo real e o que estava por vir. A porta ruiu com uma violência extrema, o robô chiando ao redor deles como uma tempestade prestes a eclodir. Com um movimento apressado, o milionário se aventurou a seguir, mas Maria propôs um ultimato: libere-o. Se você não fizer isso, tudo que você ama vai se desvanecer. O olhar do milionário, mudando de dor para um novo propósito, se entrelaçou com o desespero. Não posso perder você de novo. Ele balbuciou. Mas Maria não deixaria que ele hesitasse. Você já perdeu. Agora resta salvar. Ela desabafou, as emoções resfenando seus sentimentos. O robô disparou novamente, mas antes que a luz vermelha pudesse os alcançar, Maria gritou um último aviso: selecione o plano para a saída de emergência. Foi como uma descarga elétrica. No peito do milionário, uma faísca de esperança acendeu. A lembrança do controle remoto ainda reverberava nos seus sentidos. Com um movimento rápido, Maria se lançou para o robô e, para sua surpresa, o botão que ela pressionou funcionou. Uma porta oculta se abriu na parede, revelando uma passagem que levava para a luz ofuscante do exterior. É agora. Ela puxou o filho para atuar, firme como um soldado diante da guerra. Vamos, agora. Os seguranças confusos hesitaram um instante, o que deu à família a abertura que tanto precisavam. Juntos, Maria e o garoto avançaram para a saída, a glória do sol se abrindo diante deles como um símbolo de salvação. Finalmente, do lado de fora, eles se viraram, ofegantes. O milionário hesitava, o peso de suas ações pairando como sombras. Mas Maria sempre foi mais do que uma faxineira. Ela era a força que desafiava a escuridão. Pode haver esperança se você escolher. Ela olhou em seus olhos e naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Ele entendeu. Memórias poderiam ferir, mas a verdade era mais forte. E fora dali, sob o sol, havia um futuro à espera, um novo salário, um verdadeiro começo. Ao longo do resto de suas vidas, eles nunca esqueceriam aquela noite, quando enfrentaram seus demônios e escolheram a verdade. Agora que você chegou ao fim dessa história poderosa, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo, porque isso faz uma grande diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Venha fazer parte desta comunidade incrível.